A Assembleia Legislativa aprovou o Programa de Recuperação de Créditos do Estado, o chamado REFIS. O programa irá ajudar o governo a aumentar a arrecadação em pelo menos 150 milhões de reais. E para falar sobre a crise financeira em Mato Grosso e também no país, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o secretário de Fazenda de Mato Grosso, Seneri Paludo. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos. Secretário, essa aprovação aí do REFIS, a curto prazo, o Estado pretende arrecadar quanto? A nossa meta, na verdade, até o final do ano é arrecadar esses 150 milhões de reais, né? E no curto prazo, aí nesses próximos 30 dias, a expectativa é uma arrecadação de 60 milhões de reais. O REFIS, na verdade, que é esse programa, né, de repactuação, de reparcelamento dos débitos fiscais até o ano de 2015. Né? Então, a gente tem bastante contribuinte que está em débito hoje com o fisco do Estado, que pode procurar o Estado hoje e fazer esse reparcelamento. Secretário, daqui até o final do ano, o senhor acredita que a arrecadação consegue ter um comportamento melhor ou não? A gente tem do ponto de vista de arrecadação, a gente tem dois grandes, vamos dizer assim, dois grandes inputs, né, para fazer a arrecadação. O primeiro é as contas próprias do Estado, principalmente ICMS. Isso vem desempenhando bem. Por exemplo, no primeiro semestre desse ano, a gente teve um crescimento real mais do que quase 5%, né? Ou seja, o que é bom nessa crise toda do cenário nacional. O grande problema que vem frustrando as receitas do Estado de Mato Grosso são os repasses do governo federal. Hoje, por exemplo, citar 3 fatos hoje que a gente está com problema com relação ao repasse do governo federal. Primeiro, o FEX, o famoso FEX, que a gente não recebeu ainda esse ano, que são da ordem de 420 milhões de reais. O segundo fator, por exemplo, é o seguinte, que é um fundo de participação dos estados, que esse ano ele está 15%, o primeiro semestre desse ano foi 15% menor do que o mesmo período do ano passado. E os repasses da saúde, que também são 9% menor esse ano do que foi no mesmo período do ano passado. Secretário, ainda sobre o repasse do FEX, ele resolveria muitos problemas aqui do Estado. O governador vai voltar à União, vai conversar, há previsão desse repasse ser feito ainda este ano? O governador tem trabalhado isso diretamente, ou seja, ele diretamente tem empenhado nisso, ele tem semanalmente ido a Brasília e cobrando esse repasse, que é direito do Estado de Mato Grosso, que dá esse valor de aproximadamente 420 milhões de reais. Existem sinalizações que esse valor ele tem que ser pago, né, durante esse exercício desse ano. A gente tem feito essa gestão para quanto antes possível ser pago. Tinha uma promessa que ia ser pago no primeiro semestre, depois essa promessa voltou para setembro, agora essa promessa está em novembro e a gente tem feito esse acompanhamento. E diariamente, tanto eu, através da Secretaria do Tesouro Nacional, como o governador, em contato com o Michel Temer, a gente tem cobrado esses recursos para o Estado. Secretário, o senhor acredita, isso chegou até a ser ventilado pela imprensa, de que políticos irresponsáveis aqui de Mato Grosso estariam tentando dificultar o pagamento do FEX para o Estado? Isso fazendo foi... Gestões gestões contrárias, vamos falar assim. Gestões contrárias, né? Forças ocultas. Exatamente. Isso foi ventilado, né? Até porque nesse momento, né, que está passando por um processo eleitoral complicado, existiria esse interesse, mas eu não quero acreditar nisso, Lúcio. Eu acho que é incabível a gente acreditar que um cidadão do Estado de Mato Grosso pode trabalhar contra o próprio Estado. Então, assim, eu acho que o trabalho nosso que a gente está tendo nessa administração, junto com o governador, dentro da Secretaria de Fazenda, é não buscar novos problemas. Problemas a gente já tem bastante, vamos buscar soluções, né? Secretário, uma outra questão aí que preocupa, teve até um TAC que foi assinado entre o governo do Estado e os poderes. Os repasses daqui para frente, eles têm condições de serem em dia ou não? Os repasses eles já estão normalizados, tanto que ontem foram feitos os repasses para o Tribunal de Contas, Ministério Público, Assembleia Legislativa, então foram feitos todos os repasses do valor da última parcela desse mês e tem 2 valores, na verdade, que estão em atraso ainda desse ano, que foram reprogramados. Metade para ser pago agora no mês de novembro e a outra metade nas parcelas a partir do ano que vem. Secretário, ainda falando sobre o 12º, em todo esse cenário de crise, vocês estão estudando uma redução já para o próximo ano, aquela redução de 15% que chegou a ser cotada? Foi encaminhado, na verdade, já a LOA do ano que vem, o orçamento do ano que vem com essa redução. A gente tem conversado diariamente também com os poderes.
para ter essa redução, porque a gente está tendo um entendimento que a gente precisa de um pacto para o estado de Mato Grosso. Eu escutei um pouquinho que o Lúcio colocou um pouquinho antes, que na verdade o foco nosso tem que ser a população. E nesse momento todo mundo tem que abrir um pouquinho, nesse momento de abrir mão de um pouquinho da sua parte, para a gente não deixar a população no final do dia com a responsabilidade ou com esse ônus, né? Eu falava, por exemplo, da questão da saúde, né? A saúde, por exemplo, o repasse do governo federal caiu esse ano 9% em relação ao ano passado. O cidadão que está lá na ponta, ele não está preocupado se o dinheiro é do governo federal, se é do estado ou se é do município. Ele quer que tenha o remédio, ele quer que tenha um médico lá. Então, só para você ter uma ideia, Lúcio, nesse ano, para a gente fazer um combate com relação ao repasse da diminuição do governo federal, o estado está aumentando o repasse para os municípios da ordem de 20 milhões de reais por mês. Ou seja, o orçamento, o custo da saúde, que era por volta de 45 milhões por mês, a gente está passando nos últimos 3 meses 65 milhões de reais por mês para municípios, para as OS, para tudo, para a gente manter o sistema e esse sistema não colapsar. Secretário, uma outra questão que preocupa é a do funcionalismo. E aí não preocupa apenas os servidores, né? Preocupa o mercado, a economia de uma forma geral, o comércio principalmente. Neste mês agora, haverá um escalonamento do salário daqueles servidores que ganham acima de R$6 mil. Existe um risco de atraso salarial? Não, a gente está trabalhando com todos os esforços, né, para a gente manter todos os pagamentos dentro do processo. Esse mês a gente teve que fazer esse escalonamento por conta de alguns fatores que a gente já sabia que o mês de setembro ia ser difícil. Primeiro, no mês de setembro tem a primeira parcela do RGA, né, então ele incluiu um pouquinho mais e pesou um pouquinho mais na folha. Segundo momento é que também nesse mês de setembro tem aquele pagamento, né, teve aquele pagamento do Bank of America, daquela famosa dívida dolarizada que a gente teve que fazer o pagamento agora. Então são dois fatores, né? Junto isso com uma perda de receita, o mês de setembro, a dizer que é verdade, na primeira quinzena do mês de setembro, a arrecadação do Estado de ICMS foi 5% menor do que no mesmo período do ano passado. Então isso contribuiu para a gente chegar nesse processo que a gente teve que fazer esse escalonamento. Agora a gente tem trabalhado diário e a gente tem um entendimento que isso é um entendimento pontual. Secretário, outra medida aí para reduzir gastos foi a mudança de horário, né, de trabalho dos servidores. Essa mudança vai durar até quando? E só para deixar claro para os servidores que ainda têm dúvida, o salário não vai ser reduzido. Não, o salário não, ele nem pode ser reduzido, né? Então não tem essa possibilidade, né? Então assim, a gente está te fazendo, na verdade, é que nem na tua casa, né? Quando suas contas não fecham, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, tem que trabalhar para aumentar a receita. Fazer bico, fazer um trabalho por fora, fazer uma coisa assim, para a gente ter um aumento da receita. Então, a gente tem feito várias ações para a gente fazer esse processo de aumento da receita, principalmente com relação ao ICMS. A gente intensificou, por exemplo, ações volantes, intensificou fiscalização, o próprio programa do Refis é uma maneira de a gente aumentar o recurso. Então, várias ações a gente tem feito isso. E as outras ações é cortar despesa. Uma das ações de cortar despesa é a gente trabalhar esse meio período, ou seja, trabalhar da 1h da tarde até o período das 7 horas da noite, trabalhando 6 horas ininterruptas, sem perder a qualidade do serviço. Você economiza em papelzinho, você economiza em cafezinho, você economiza na energia, você economiza no deslocamento, ou seja, você tem economias. Só para ter uma ideia, esse mês agora, só para você ter uma ideia no nível de força que o Executivo está fazendo de corte para diminuir o tamanho do Estado, o Estado precisa, por mês, de 210 milhões de reais para ele sobreviver. O que é o sobreviver? É pagar água, luz, telefone, sem salários. Esse mês, só para você ter uma ideia do que a gente cortou, a gente reduziu o custeio da máquina de 210 milhões para 138 milhões de reais. Só para você ter uma ideia do nível do esforço que a gente está fazendo para a gente manter as contas públicas em dia. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos esperar aí que essa situação não demore tanto assim para melhorar. Estamos fazendo todo o esforço possível para passar o mais rápido possível. Obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigada, secretário.